Fala, família Leonardo, passando aqui na tarde desta segunda-feira, dia 2/3/2026, e nesse vídeo, depois da eliminação do Vasco para o Fluminense, Campeonato Carioca, segundo jogo da semifinal que terminou empatado em 1-1, aonde no agregado o Fluminense acabou se classificando com o Vasco, que teve muitas chances, tá, de bater o Fluminense, mesmo não tendo esse elenco todo Vasco, mesmo o Vasco estando sem técnico, mesmo o Vasco não se entendendo, porque depois desse jogo rolou uma treta pesada entre o Andrés Gomes e o Brenner, o Andrés Gomes que já estava pistolaço dentro de campo, mesmo depois das ameaças que também o Cauã Barros sofreu e da polêmica da invasão da batida de pênalti do Brenner, que perde o pênalti. Depois disso tudo, você esperava o quê? Que nessa segunda-feira a nossa diretoria iria agir e iria anunciar o seu técnico ou avançar pela contratação do mesmo. Mas o que nós temos aqui nos noticiários é que o Renato Gaúcho recusou a proposta do Vasco. Muita gente falando que acabou as negociações e outros afirmando que ainda tem negócio, mas que o Vasco também teria um outro plano, o plano R. Qual é o plano? Do rebaixamento? Pode ser, tá? Mas é o plano Roger Machado, entre tantos técnicos que estão sendo especulados, entre tantas informações que a gente não consegue encontrar pelo menos um norte para aquilo que vai acontecer. A única coisa que nós temos certeza é que esse ano é mais um ano para o torcedor poder ficar preocupado, porque, rapaz, ou diretoria incompetente que não consegue resolver de forma acelerada, ou pelo menos ter um senso de urgência, porque o Vasco já não tem um elenco. Esse elenco, né, o Vasco parece que está perdendo, parece ter um racha dentro do próprio elenco para piorar, onde a torcida também teve cobranças no vestiário, ou seja, uma confusão terrível. E cadê ele? Cadê o senhor Pedro Paulo? Esse daí não apareceu na coletiva ontem, lá juntamente ao lado ali, pelo menos, do Bruno Lazzaroni. Depois da vinheta, eu vou te trazer muitas informações daquilo que aparentemente é o Vasco hoje. Uma bagunça institucional, esportiva e administrativa. Ei, meu Deus, parece que nunca vai mudar, né? Vinheta. Fala, família, Leonardo aqui, voltando a fazer os vídeos da tarde. Tive uma pausa aí, né, rapaz? Precisando também, né? Eu acho que é a palavra que eu posso usar. Cuidar um pouco também da minha saúde mental, porque o Vasco da Gama, ele tem esse poder de acabar com a nossa saúde mental. E esses dias eu tenho passado mal, acabei de medir minha glicose aqui agora, 213, galera. Outro dia estava 205, acho que foi ontem. Aí, um dia, anteontem estava 150. Aí deu um salto para 200. E se continuar assim, né, vou ter que ir no hospital para poder baixar na insulina. Porque o Vasco ele não consegue te dar um minuto de paz. Torcedor continua preocupado e a gente vem para cá para ficar desabafando, ou então absolvendo as coisas, não podendo, né, estourar de vez aqui, por causa de vários fatores que hoje em dia eu acho que não me compete mais ser o cara que eu era. Enfim, mas é difícil também, né, rapaz? Você absolver isso tudo e não acabar sentindo da forma que o torcedor sente, estoura onde? Na sua saúde. Mas enfim, né, para quem chegou aqui agora, poder deixar o like, eu agradeço. Para quem puder também comentar, comente no final. E nós vamos tratar aqui dos assuntos do Vasco da Gama e falar até um pouco sobre o que aconteceu ontem, depois da eliminação, aonde o Andrés Gomes, ele já sai meio que irritado, sabe? Ou até descontrolado, que o Andrés Gomes já estava pistola dentro do campo, ele vai lá, olha para o relógio, aí ele pega, sai irritadíssimo, sabe? Com o Wagner do Nascimento, com a atuação do Vasco, e isso acabou estourando até mesmo dentro do vestiário.
Bom, muito disso também se coloca na conta do Brenner, que perdeu esse pênalti aqui, quando o jogo ainda estava 1-0 o Vasco aos 25 do primeiro tempo. Experiência, o goleiro de Olha aí. 45. E aí o Brenner bateu, todo mundo sabe do contexto dessa história. Pênalti que foi defendido e depois o Samuel Xavier, que invade a área, ele vai ali e corta, e muita gente está reclamando disso daqui, né? Porque o Samuel Xavier, quando o Brenner perde o pênalti, é ele que vai lá cortar a bola, mas o VAR não chamou para isso. Mas para marcar esse pênalti aqui contra o Vasco, quando o jogo estava 1-0, e esse seria o segundo pênalti do Cauã Barros, já já eu coloco o outro, eu acho que no primeiro foi infantilidade, esse daqui é um pênalti bem controverso, porque depois de uma cabeçada do jogador do Fluminense, a bola ela bate na mão do Cauã Barros, e aí, cara, na sequência ali, está muito próximo, né? O Cauã Barros não consegue abaixar o braço, e o VAR, ele chama para esse pênalti. Para isso aqui, o VAR não chamou. Mas para dar esse pênalti que fez o Fluminense empatar e se classificar contra o Vasco, o VAR chamou. Antes disso, o Cauã, ele já tinha feito esse pênalti aqui infantil em cima do Canóbio. E foi pênalti, tá? E esse pênalti que o René bateu, no caso, ele acabou perdendo e o jogo continuava 1-0 o Vasco. O segundo pênalti quem bateu foi o Ganso. O Fluminense empatou e ali acabou se classificando. E o Cauã Barros, né, já vou colocar ele aqui, sofreu algumas ameaças e teve também aí se manifestando nas redes sociais. Mas dentro dos bastidores o clima já estava tenso. A informação que chega para nós e é confirmada até pelo Amadeu, é confirmada pelo podcast, é que houve, dentro do vestiário, houve ali um contratempo. Houve cobranças, e entre essas cobranças o Andrés Gomes teria ali batido de frente com o Brenner, vice-versa, o clima esquentou, pessoas tiveram que intervir essa discussão e o Léo Jardim acabou tomando partido do Andrés Gomes. A gente não sabe como é que está hoje. Uma outra situação que aconteceu é que os ônibus do Vasco saíram vazios do Maracanã, os dois ônibus, e os jogadores foram embora nos seus carros. Só que na saída desses jogadores, a torcida também teria cobrado alguns jogadores, aí a cavalaria do BEP teve que entrar em ação para poder espalhar ali a galera que estava manifestando contra os jogadores. Um outro detalhe foi o Cauã, que recebeu algumas ameaças juntamente com a sua família. E aí ele veio em suas redes sociais, lá no Instagram, escreveu assim: vestir a camisa do Vasco exige uma responsabilidade que eu carrego com todo orgulho. E sei que no jogo de ontem não estive à altura do que esse clube e essa torcida merecem. Peço desculpas do fundo do coração pela eliminação. Fui o primeiro a me cobrar e a sentir o peso de cada erro. O futebol é a minha vida. E dói falhar com quem deposita tanta paixão no nosso trabalho. No entanto, preciso fazer um apelo. Aceito as críticas, as cobranças e as vaias. Elas fazem parte do jogo. Mas as ameaças aos meus familiares cruzam uma linha que ninguém deveria atravessar. Minha família não entra em campo. Eles são o meu suporte e não merecem me ver com medo por causa de nenhum resultado. Peço, por favor, que não direcionem qualquer tipo de ofensas ou ameaças a qualquer pessoa, em especial aos meus familiares. Vou seguir trabalhando para dar a volta por cima, honrando a história do Vasco. Estamos juntos. Só um minuto, né? Pelo Vasco sempre. Então, cara, o Cauã, essa hora deve estar fazendo live. O Cauã Barros, ele teve ali pedindo para a galera dar uma segurada aí nas cobranças aos familiares dele e até ameaças. Ameaçar parente, pai, mãe, filho, irmão, cara, sobrinho, primo, não importa, tem ligação com o jogador, quer cobrar o jogador, quer avaiar o jogador, beleza. Agora, até ameaçar um jogador também não é legal, né, galera? Isso aí não vai resolver de nada. E outra coisa, é verdade, o que a família do cara tem a ver com isso? Então a galera que está querendo cobrar perdeu a mão, assim como o Fluminense também, que é um clube pequenininho, né? Porque olha, isso aqui é o X institucional, é o X oficial do Fluminense. Eles fizeram a mesma coisa com o Rayhan.
Agora estão comparando o Martinelli ao Cauã. E aí, né, cara, usar a imagem do jogador do Vasco para querer fazer piadinha depois que, pô, quer lá zoar o Vasco? Faz até parte. Agora, querer usar o Barros, eu acho que isso aí é uma idiotice. E aí muita gente andou se manifestando contra essa postura do Fluminense. Eu queria saber da sua opinião. E outra coisa, né, esse erro do Cauê queima ele com a torcida ou faz parte? Eu acho que o primeiro pênalti foi até, no caso, ali uma infantilidade ou um erro do Cauã Barros. Mas o segundo pênalti, meu Deus do céu. E também essa questão também da torcida, tá cobrando os jogadores na saída, eu também não vejo nada demais, não pode agredir nem quebrar o carro dos caras. Agora, sobre o vestiário, esse entrave aí, ou pelo menos esse descontentamento, esse destempero, envolvendo Andrés Gomes, Brenner e até o Léo Jardim. Elenco tá rachado, não tá rachado? Culpado disso aí é quem? Porque primeiro o Bruno Andrade, ele teve lá na ESPN trazendo essa informação. Se liga. Em andamento e o Vasco tem pressa, tem urgência para fechar com o Renato. Mas se porventura não fechar com o Renato, o que ao que tudo indica vai acontecer, vai fechar com o Renato, porque os dois querem, cada vez mais próximos, cada vez mais alinhados, mas há um segundo nome dentro do Vasco, caso não haja acordo com o Renato, e esse nome, e é só a minha informação, eu subscrevo ela, eu vou lidar com ela, o Roger Machado. O Roger Machado tá livre, o último trabalho dele foi no ano passado no Internacional. Tem gente dentro do Vasco que gosta do Roger e que entende que, se o Renato não fechar, por qualquer que seja o motivo, financeiro, de projeto, um nome a ser levado adiante em frente é do Roger Machado. Mas muita calma na repercussão e nos recortes, porque o nome bem definido em negociação, Renato Gaúcho. Então o nome bem definido era o Renato Gaúcho. E aí não demorou muito para a própria ESPN falar que o Renato Gaúcho recusou a proposta do Vasco, que era de 1.200.000. Né? O treinador ele recebia 1.500.000 no Fluminense. E o Vasco estava ali tentando convencer o Renato. Pô, cara, se botou 1.200.000, era para não trazer. E aí, depois disso, o Diogo Dantas falou que não tinha mais negociação entre o Renato e o Vasco da Gama. Com isso, o Vasco volta a estaca zero em busca de um treinador. Então, quer dizer, o clube, né, se mantinha esperançoso na contratação do Arthur Jorge, mas em termos do Renato, as negociações estariam encerradas. Formação vem lá do Diogo Dantas. Mas o Tutinha, que vem cobrindo essa história desde o começo, Tutinha, ele tem a exclusividade da negociação do Vasco com o Renato Gaúcho. O Tutinha ontem falou categoricamente, por volta de meio-dia, 1h da tarde, que o Vasco tinha feito uma proposta. E o próprio Tutinha também tinha a informação que o Renato iria responder hoje de manhã e respondeu. E o Tutinha voltou aqui depois da negativa do Renato para dizer que essa negociação ainda não está encerrada. Ainda tem negociação. E isso foi confirmado pelo Lucas Pedrosa. O Vasco, sobre técnico, o Vasco segue negociando com o Renato Gaúcho para alinhar os valores do clube com as expectativas do treinador. E ali ele confirma que o Vasco ofereceu entre 1,2 a 1,3 milhões de reais. O salário do técnico lá no Fluminense, já é informação do Pedrosa, era de 1,7. Então ele pediu 1,7, o Vasco também não era nada demais. Junto com a sua comissão técnica. Dizem que o Vasco ofereceu 1.200.000 e o Renato teria que pagar do bolso dele o pessoal que trabalha com ele, que viria junto com ele para o Vasco. Dificilmente isso vai acontecer. E além do Pedrosa, outro também que teve afirmando que o Vasco continua negociando com o Renato Gaúcho é o Fábio Azevedo. Tem negociações. E aí, quer dizer, você fica meio, né, sem entender, sabe? Mas é claro que se o Vasco ele divulga na mídia, ou se sai na mídia uma informação que o Vasco não desmente, que estaria interessado no Arthur Jorge por 2 milhões, você acha que o Renato ia pedir quanto? Você acha que o Renato se acha inferior ao Arthur Jorge? Com tudo que o Renato conquistou aqui no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Você acha que o Renato não, o Arthur Jorge realmente faz um trabalho melhor? Claro que não, né, gente? Claro que não.
O Renato dizem que pediu 2 milhões e 200 mil e já deve ter pedido junto ali com a sua comissão. Ele recebia 1 milhão e 700 no Fluminense e jogou a pedida lá em cima. E segundo informações do nosso amigo Dantesco, que ele falou na nossa live de manhã, o Renato estaria ali, né, na pedida entre 1.800 a 2.200. Eu acho que 1.800 só para ele, 2.200. Isso aqui é só um achismo, com a sua comissão técnica. Mas se não vier o Renato, fontes internas no Vasco apreciam o nome, olha, e o trabalho do Roger Machado. Aí, meu irmão, você sai daqui, você está falando em Arthur Jorge, Leonardo Jardim, você está falando em Jimmy Kellis para poder vir para Roger Machado. Ah, Léo, como é que são os trabalhos do Roger Machado? Vamos lá. Os trabalhos dele são até razoáveis. Só que eu não acho que esse daí vai ser, né, o entendimento do torcedor. Por quê? O torcedor está pensando em Arthur Jorge, Renato Gaúcho, está pensando em um treinador, igual estão falando em treinadores aí portugueses, sabe? Treinador que já treinou o Manchester United, treinador que já foi campeão, entendeu? Com o Sporting. Esqueci o nome do treinador, rapaz. Mas enfim. E aí você vem, pá, Roger Machado. Vamos lá. Pelo Grêmio, 59%. Tá bom. Atlético Mineiro, 43 jogos, 23 vitórias, 9 empates e 11 derrotas, 60%. Palmeiras, 27 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, 68%. Bahia, 74 jogos, 30 vitórias, 22 empates e 22 derrotas, 50%. Para mim estava ótimo, tá? Se o Vasco ganhasse 50% dos seus jogos em 2026, para mim estava ótimo. Fluminense, 19 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Grêmio, 17, isso aqui Grêmio de 2022, tá? 17 vitórias, 12 empates e 8 derrotas, 57%. Juventude, 12 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Cara, esse Juventude aqui é bem a cara do Vasco, tá? E o Internacional também, 24 e 25. 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. Cara, se a gente fosse tratar por percentual, não tem um aproveitamento tão ruim o Roger Machado, mas é o técnico hoje que você acha que é um técnico para o Vasco da Gama? A gente vai ficar nesse debate. Agora, uma coisa é certa, aqui com quase 20 minutos, né, de vídeo, e eu não vou me alongar, uma coisa é certa que eu quero te perguntar. É isso que o torcedor está esperando? É isso que o torcedor quer? Elenco rachado, brigando internamente, um jogador querendo sair no braço com o outro, essa informação. A gente manda o técnico embora e até hoje não tem definição. Aí uns dizem que tem negócio com o Renato, outros dizem que não tem. Outros dizem que o Vasco está atrás do Arthur Jorge, ainda tem esperança. Outros falam que parte da diretoria aprecia o trabalho do Roger Machado. Cara, eu acho que nesse momento, hoje é dia 1º, lembrando, tem mais um negócio. Primeiro não, hoje é dia 2. Lembrando que amanhã fecha a janela. E aí você não consegue reforçar esse elenco. Esse elenco do Vasco já demonstrou sinais que não tem condições de jogar mais 15 rodadas antes que venha abrir a próxima janela, porque o Vasco ele vai jogar 15 rodadas do Brasileiro. 15 rodadas. Ainda faltam 15 rodadas para poder serem jogadas. E aí, meu irmão, eu estou te perguntando, esse elenco tem condições? 15 rodadas, vamos lá, né? 10 rodadas vai dar 30, são o quê? 45 pontos. O Vasco, de 12, só ganhou 1. O Vasco era para ter hoje anunciado o seu treinador, porque vai ter agora a data FIFA, e aí serão mais 10 dias aproximadamente de trabalho, porque no dia 12 o Vasco enfrenta o Palmeiras. Esse elenco com Breno, Spinelli, Inestrosa. Olha, mas vocês falaram que boas contratações para
composição. Se a gente olhasse para o nosso banco de reservas, para esse time, estava bom. Agora, no momento que você perde o Coutinho, olha, mas você não reclamava do Coutinho? Sim, não tinha que ganhar 1,5 milhão. Mas o Coutinho, ele tinha os seus lampejos. Agora a gente só tem o Robert Rojas. E o Robert Rojas é um cara novo. Ele vai oscilar. O Robert Rojas era o banco do Monterrey, gente. E aí veio o Brenner, que não era utilizado na Udinese, virou solução. E aí o Spinelli, que era para composição, briga por posição com o Brenner. Porque o Vasco ele se desfaz dos jogadores, principalmente do Ryan, por 35 milhões de euros. E, cara, não vai atrás de nenhum substituto. Não traz um jogador com bagagem. Hoje em dia só tem ali o Thiago Mendes. O Barros que vai ali, bota a cara, tem jogo que vai jogar bem, e até o Barros também vai oscilar. O Barros não tem que ser uma unanimidade. E aí, pô, as nossas laterais, o Cuiabano tá pesado, espero que nesses 12 dias consiga se recuperar. O PH tomou-lhe uma prensa da torcida, não vinha jogando bem, entrou o Puma. O Vasco hoje não fez nenhuma partida horrorosa. Uma partida mediana. Foi melhor do que o Fluminense. Mas aí, na hora de definir, não tem quem defina, quem decida as partidas. E vou voltar de novo. Irmão, tu ganhou 25 milhões de euros. Amanhã fecha a janela. Vasco não tem treinador, Vasco não tem reforços. Vasco, sei lá, não tem planejamento, tu não sabe quem é que vai ser o treinador. Roger Machado é um estilo de jogo. Renato é hoje, outro, e Arthur Jorge é outro. Ou seja, você não traz um treinador de acordo com... porque o elenco também está todo esfacelado. E aí, quer dizer, o cara que vai chegar vai pegar o Vasco ainda na lanterna. E a gente não tem a menor, sabe, a menor noção do que vai acontecer. Você tem? Eu não tenho. Ninguém tem. A gente vai continuar aqui trazendo informações e quando eu estou aqui, de repente, já saiu um outro nome. Já saiu um outro treinador de grife. De repente lançaram o nome do Roger para ver. E aí a galera já veio trazer também já o percentual do jogador, ou do treinador. Que se a gente for botar uma régua também dos trabalhos do Renato, é mais ou menos aí esse aproveitamento. Mas será que aqui no Vasco vai conseguir render? É um nome que o Vasco tem que contratar? E outra coisa, não vai trazer mais ninguém. Ah, não, pô, o mercado nacional, e para quem está sem contrato, tá valendo ainda. Pô, cara, olha que loucura. Olha como é que começa o ano do Vasco. Olha como começa o ano do Vasco, melhor dizendo. Olha como a diretoria se comporta, cara. O Vasco está abandonado, largado às traças. Isso é uma vergonha, Pedro Paulo. É uma vergonha que vocês fazem com o torcedor. E o pior, ninguém bota a cara, igual a gente aqui todo dia, para falar, meu irmão. Não tem ninguém que fale. E você também não sabe, nem eu sei. Nem eu sei, eu me proibi buscar nome de técnico. Se aparecer alguém aqui, olha, Léo, fechou, hein? Pode dar. Aí eu vou até dar notícia. Mas, Léo, não estou indo atrás. Não estou nem conversando sobre isso nos bastidores. Buscando saber de informações. Hoje tem o Cauê que faz isso, tem o Tutinha, tem o Amadeu, tem outros colegas lá do podcast, tem outros jornalistas, deixa os caras. Porque é cansativo, meu irmão, a forma que o Vasco trabalha para poder fazer o seu futebol. Para mim, cara, na boa, eu vou repetir aqui no vídeo. Para mim, a diretoria do Vasco, administrativamente falando, tá fazendo ali até o feijão com arroz. Mas, rapaz, esportivamente, futebol, como é que pode, Pedrinho? Tu foi jogador de futebol. Aí é que tá, mano. Ex-jogador, jogador que foi até ídolo, não tem nada a ver, não tem nada a ver com competência para fazer futebol. Essa diretoria para fazer futebol é fracassada. Juntamente com o Felipe, o Pedrinho e companhia. Vocês não sabem nada de futebol, cara. Todo ano é o mesmo. E a gente, não, é porque era o Campelo. Porque era o Salgado. Porque era 777. E agora? É porque é vocês. Ou seja, muitos anos de amadorismo, né, galera? Vamos ver. Porque, de repente, enquanto eu estou aqui, o técnico já foi anunciado. Né? Enquanto eu estou aqui, já estou sendo criticado. Léo, tu não sabe de nada, já anunciaram aí o Arthur Jorge, tu não vai bater palma. Pô, beleza. Mas traz o Arthur Jorge e dá um elenco para ele. Porque com esse elenco aí também, meu irmão, é pedir para sofrer, tá? Vou meter o pé que eu já até desabafei. Não tem como não desabafar. De repente eu venho para cá amanhã de tarde de novo, de manhã, sei lá, com outro desabafo. Mas 10 da noite,
a gente está aqui para passar um pente fino e ver se o Vasco já contratou ou não o seu novo treinador. Bom, deixa a sua opinião, beijo no coração, que Papai do Céu, que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa. Que Jesus abençoe você. No nome do Senhor Jesus, tenha uma semana abençoada. Se depender aí do Vasco, você tá roubado, meu irmão. Fui.